Vamos voltar ao capítulo. Domingo passado falamos sobre a religião sem fé, a religião sem graça, que mata, que é insensível, que destrói. E continuando a narrativa, chegamos ao texto que é a base, a divisa da campanha de missões mundiais deste ano, que se encontra em Mateus 12, verso 21, que é a repetição de uma profecia de Isaías, que Mateus se apropria dela para referir-se a Jesus Cristo e trazer o efetivo sucesso da obra de Jesus, da vida de Jesus entre nós e o nosso compromisso. Diz assim Mateus capítulo 12, começando do versículo 15 até o versículo 21. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali, muitos o seguiram e ele curou a todos. E advertiu-lhes de que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e os gentios terão esperança em seu nome. Talvez na sua versão esteja aí: e as nações colocarão em seu nome a sua esperança. Esse texto vai retratar a missão de Jesus, a forma como ele revelou-se à sua geração, à sua sociedade. Mas Mateus faz uso apropria-se desta profecia e refere-se a ela como sendo cumprida em Jesus Cristo, para explicar e justificar a atitude de Jesus. O contexto aqui é aquele que falamos no domingo passado. Jesus permitiu que os discípulos estivessem comendo no sábado. Eles foram apontados pelos fariseus como sendo praticantes e descumpridores da lei. Jesus então explicou aos fariseus que ele é o Senhor do sábado e continuou mostrando isso quando entrou na sinagoga e curou no sábado um homem que tinha uma de suas mãos atrofiadas. A cura foi interpretada pelos fariseus, pelos religiosos, como um trabalho. E também viram então e acusaram não só os discípulos, mas agora Jesus, e questionaram: como pode ele curar no sábado? Jesus, ouvindo isso, conhecendo o coração daqueles homens, rebateu a crítica dizendo: mas e vocês, que têm uma ovelha que caia num buraco ou num abismo num sábado, não irão correndo tirá-la de lá? Jesus: quanto mais vale uma alma, um homem, uma pessoa em relação à sua ovelha. E Jesus então diz que veio aqui para salvar, veio aqui para redimir, veio aqui para cumprir a lei, mas não pela ótica míope daqueles religiosos, mas pela essência daquilo que é verdade: o Senhor como dono de todas as coisas, o sábado em função do homem e não o homem criando leis e fazendo regras em função do sábado. E aí no versículo 14, a narrativa termina dizendo que os fariseus, porém, ao saírem dali, conspiravam contra ele para o matar. É curioso, né? Como a maioria dos religiosos, como a maioria das pessoas que são extremamente apegadas às regras, elas são sempre contraditórias. Para o fariseu não podia comer no sábado, nem curar o da mão atrofiada no sábado, mas combinar de matar Jesus podia. A maioria de nós somos tão contraditórios quanto esses homens, que nós criamos regras que nós nem mesmo podemos fazer, e como o próprio Jesus diz, nós coamos o mosquito, mas deixamos passar pela mesma trama um camelo. Então, na cabeça desses homens, o zelo pela religião, o zelo pela religiosidade, fazia com que eles se tornassem cegos diante
do óbvio. Então, comer no sábado, curar no sábado, era pecado digno de morte. Mas conspirar com si e fazer um plano para destruir o Senhor Jesus, não era. É a nossa contradição de cada dia. É o nosso jeito de ser religioso todo dia, cheio de contradições. O meu irmão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque contraria a lei. Mas o meu coração está cheio de ódio, de planos para matar, para destruir. E sabe qual é a justificativa? É o zelo pela obra, é o zelo pela palavra, é o zelo pela lei. Na verdade, é a nossa santa contradição. E o santo aqui de forma muito irônica, porque assim somos nós. Na maioria das vezes, quando não cuidamos para atentar acerca de quem é Jesus, o nosso maior exemplo. Diz o texto então no versículo 15, que Jesus, percebendo que eles intencionavam matá-lo, diz o texto que ele se retirou. Talvez alguns possam dizer, poxa, mas que covardia de Jesus, ele não veio para morrer, mas ele sabia o tempo, ele sabia a hora, e ele sabia que ainda não era tempo, então ele não queria se dar ao embate, se entregar ao debate, e preferiu retirar-se. O jeito de Jesus agir. O jeito de Jesus agir foi retirar-se para deixar as coisas no lugar onde estavam, para que no tempo certo, no tempo próprio, como é bom depender do tempo de Deus. Talvez, se nós fôssemos Jesus, vamos aqui criar uma situação altamente hipotética, se fôssemos aqui, ou se muitos de nós fôssemos reagir a isto que Jesus recebeu, diz, não, então pode vir que eu estou pronto. Jesus retirou-se, porque ele preferiu aguardar o tempo de Deus e agir conforme o propósito de Deus. A gente não pode aqui confundir covardia com sabedoria estratégica. Em tempo algum Jesus foi covarde e não retirou-se num sentimento de culpa. Não foi o mesmo sentimento de Elias, por exemplo, quando Acabe e Jezabel planejaram matá-lo e anunciaram isso aos 7 cantos daquela região. Diz o texto que Elias fugiu, mas o objetivo ali era temendo morrer. Jesus nunca teve medo da morte, ele venceu a morte. Jesus não foi covarde, Jesus apenas continuava enfrentando a sua missão, e ele sabia que não era a hora de se entregar, de se deixar levar como foi no tempo certo, 3 anos após o início do seu ministério. Ele retirou-se. Mas diz o texto que mesmo assim, muitos o seguiram. O resumo do ministério de Jesus é que o que ele fazia atraía as pessoas à sua volta. O que Jesus fazia e falava atraía pessoas para perto de si. E diz o texto que ele então curou todos os doentes que havia entre eles. Se você observar e comparar, é a única referência que temos nos evangelhos de que Jesus teria de uma vez só, ou numa tacada só, curado todos os doentes que foram dirigidos a ele. A gente não tem outra referência como esta, tão grandiosa. A gente sabe que Jesus não curou a todas as doenças da sua época, Jesus não fez todos os milagres que se queria ver, tanto é que ele fala assim, por que vocês estão me pedindo milagre? Vocês são uma geração de incrédulos? Eu não vou jogar pérolas aos porcos, porque pessoas pediam a ele, Senhor, faz um milagre para a gente acreditar. Não, não é assim que o ministério acontece, não é assim que a missão é cumprida. Mas é de uma vez só que Jesus aqui recompensa aqueles que decidiram correr o risco por seguir Jesus. E a lição preciosa que esta pequena narrativa nos traz, esse simples versículo, é de que não há nenhum de nós, que tendo decidido seguir a Jesus, deixemos de receber dele a recompensa necessária. Não digo nem merecida, porque não se trata de merecimento, se trata de graça. E ele recompensou, por graça e misericórdia, segundo o texto, todos os enfermos que naquele dia decidiram segui-lo. Mas ele no versículo 16 diz, advertiu-lhes para que não dissessem nada a ninguém acerca de quem ele era.
Jesus fez isso várias vezes. Jesus pediu muitas vezes para que as pessoas não dissessem quem Ele era. E a forma de nós entendermos isto é até certo ponto muito simples. Jesus não queria que as pessoas confundissem quem Ele era com o que Ele faz. Porque quem Ele é muito maior do que Ele faz. Porque Ele só faz porque Ele é. Lembra da nossa série do Eu Sou? Eu sou, revela quem eu sou pelo que eu faço. Então o eu sou é muito maior. O que Ele faz é o meio pelo qual, é o instrumento pelo qual. E o grande problema é que Jesus tinha uma preocupação, certamente, de que as pessoas fossem a Ele interessado apenas naquilo que Ele pudesse fazer ou dar. Tem alguma semelhança com os nossos tempos hoje? Toda, porque nós hoje ainda, a maioria das circunstâncias que vivemos, e nos mais variados contextos, nós continuamos nos lembrando de quem Jesus é, muito mais interessado naquilo que Ele diz que pode fazer por nós, do que necessariamente numa entrega de relacionamento, de discipulado, de segui-lo pelo que Ele é. E Jesus diz, olha, ainda não é hora, porque corre o risco das pessoas virem atrás de mim, apenas interessadas naquilo que eu posso fazer. E eu posso fazer mesmo. Jesus podia fazer. Ele era o Senhor de todas as coisas. Mas se nós lermos Mateus 9, versículo 35, vamos perceber que Jesus tinha de uma forma muito clara a estratégia do seu ministério. E o que de fato era importante. Lá em Mateus 9, 35 vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. Se porventura Mateus teve a intenção de colocar isso numa ordem de prioridade, em que ordem de prioridade está a relação entre ensino e cura? Primeiro e último lugar. Por certo, eu aceito que Jesus estava preocupado em que as pessoas neste momento ainda não soubessem quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer, porque Ele primeiro precisava que o seu ministério fosse focado no ensino e na revelação do reino de Deus. Tanto é que, não sem propósito, e é quando vamos retomar a nossa série de estudos sobre o reino de Deus, logo a seguir vem o capítulo 13. E o capítulo 13 é quando Jesus gasta tempo ensinando os seus seguidores o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. Portanto, fica claro para nós, pelo menos deve ficar claro, que neste contexto Jesus está pedindo discrição, literalmente silêncio, porque era necessário que aquela geração primeiro compreendesse, porque se apegassem-se tão somente aos milagres, já naquela época haveria, como há hoje, tantas pessoas preocupadas com sinais e prodígios, mas com tão pouca essência do discipulado, com tão pouco conhecimento da palavra, com tanta ignorância acerca de quem Deus é. A fé se torna tão infantil que nós não sabemos compreender o modo de Deus agir, e por isso muitas vezes a rebeldia, a insatisfação, a inconstância na nossa espiritualidade, os queixumes e lamuriações que nós tanto ouvimos de pessoas que estão há tanto tempo dentro de um contexto de igreja, mas que por enquanto ainda não compreenderam e não entenderam o jeito de Deus agir. E quantas vezes, na fraqueza da nossa doutrina, da nossa espiritualidade, sequer sabemos responder com convicção às pessoas que perguntam a razão da nossa esperança. Porque a nossa fé está tão atrelada ao que Deus faz, que quando Deus não faz do jeito que a nossa lógica determina, a gente entra em parafuso. Quando a gente não sabe responder porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Quando nós não sabemos explicar as tragédias, as dores, a falta de esperança, e é onde normalmente o inimigo usa para nos catucar, para nos espizinhar e dizer assim, a sua fé não faz sentido. E a resposta deveria ser, não faz mesmo. Porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. E enquanto uma religião que se baseia na racionalidade, na lógica, tenta encontrar respostas para tudo, viver na fé
E viver a espiritualidade com Jesus é muitas vezes apenas confiar na soberania, no propósito, na esperança que o nome de Jesus nos dá. E é então por isso que Jesus pede aos seus seguidores: não falem nada ainda, porque é preciso que as pessoas aprendam primeiro, para depois saberem o que eu posso fazer por elas. De uma forma bem grosseira, para assim dizer, ou um tanto quanto distante, mas um paralelo para você compreender. Hoje em dia, para você tirar uma carteira de motorista, você precisa primeiro fazer as aulas teóricas. Ninguém senta no volante sem antes conhecer o máximo que puder da teoria. Nenhum piloto, nenhum comandante de aeronave senta logo no cockpit de um avião e aciona a manete de potência e sai voando. São meses de estudos teóricos para conhecer a aeronave antes mesmo de entrar nela. O que Jesus está dizendo? Vocês não compreenderão o que eu faço se não compreenderem quem eu sou. E por isso precisamos gastar tempo aprendendo quem Deus é, o que Ele faz, para que então possamos experimentar e compreender melhor o jeito de Deus fazer. E aí então, quando Mateus apropria-se de uma profecia de Isaías para explicar a atitude de Jesus. Se você se lembra bem, a única oportunidade em que Jesus teve de dizer aos seus discípulos: olha, façam o que eu faço, porque se você olhar os evangelhos com mais acuidade, vai perceber que Jesus deu exemplo, mas nunca se preocupou em sistematizar o exemplo, dizendo assim: olha, quando for assim, faz isso, fala desse jeito. Não, Jesus sempre procurou agir, mas houve uma oportunidade em que Jesus disse assim: olha, façam o que eu faço. Foi quando ele disse para os discípulos assim: aprendam de mim, que o quê? Sou manso e humilde. Quando Jesus derrubou a banca lá no templo, ele não falou para eles: olha, toda vez que vocês virem, façam isso também, porque esse é o jeito bom de combater as heresias. Não. Jesus ali foi sério, foi duro no que teve que fazer, mas a principal característica de Jesus era ser manso, humilde de coração. E a humildade de coração não era torná-lo tolinho, não. Não era torná-lo covarde. A humildade era tão somente saber o seu papel na obra de Deus. A humildade do coração é saber que somos instrumentos, somos flechas na mão do Senhor para cumprir aquilo que Ele quer que nós sejamos. Mas em termos de caráter e de atitude, o que Jesus está dizendo é: façam o que eu faço. E o que eu faço é ser manso. Por isso ele não foi adiante. E Mateus então explica melhor isso usando uma profecia de Isaías que se encontra lá no capítulo 42 de Isaías, verso 1 a 4. Ele praticamente translitera. Não foi exatamente uma repetição, há que se lembrar disso, porque a profecia foi escrita em hebraico e Mateus tinha em suas mãos, por certo, uma tradução do grego, que é a chamada Septuaginta. Então, como a gente tem visto nos últimos domingos, nos últimos tempos, eu sempre faço uma observação quanto a isso, acaba que as traduções vão sempre trazendo alguma coisa a mais ou diferente, como foi o caso da bem-aventurança. Sem negar o conteúdo, evidentemente, sem contradizer, algumas coisas acabam se perdendo um pouco de uma tradução para outra. Então, se você comparar o texto de Isaías 42, que foi uma tradução do hebraico para o português, com aquilo que Mateus está usando aqui no capítulo 12, que provavelmente tenha sido uma tradução do grego, ele pegou o grego para transliterar para cá, ele fez uma citação da tradução do Septuaginta, certamente, aí você vai perceber algumas diferenças, mas é essa profecia que Mateus está se referindo, uma profecia que foi dita na época para o rei Ciro. É interessante que toda profecia, ela tem a sua aplicação objetiva. A profecia, ela não é genérica. Um dos princípios fundamentais da interpretação profética é você entender que a profecia tem o seu propósito específico. A maioria dos pregadores que erra a questão de como aplicar a profecia aos nossos dias é porque faz uma aplicação direta. Isso é muito perigoso.
muito perigoso. A profecia precisa ser compreendida no seu contexto. E se houver alguma aplicação para nos dias de hoje, então essa aplicação será clara. Como, por exemplo, algumas questões teológicas mesmo que são feitas, como a própria questão do milênio. Eu tenho meu posicionamento amilenista, e o meu posicionamento basicamente é por isso, porque foi uma profecia específica para um tempo específico, e eu não consigo pegá-la literalmente e trazê-la para os nossos dias, dizendo que essa profecia vale ainda hoje, porque se for nesse caso, 1000 anos já se passaram há tanto tempo. Então é necessário entender a profecia dentro do seu contexto, extrair dali os princípios e depois você trazer para nós. Porque se não for assim, a gente pega texto fora do contexto e causam problemas sérios para nós. Por exemplo, quando Oséias canta e fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tem até cântico que a gente canta com essa letra. Só que se você ler o contexto todo de Oséias 6, vai perceber ali que Deus está brigando com o povo, logo depois que eles falam isso. Sabe por quê? Fala assim, vocês vão dizer isso de novo, gente. Há quanto tempo vocês estão dizendo que vão me conhecer e prosseguir em me conhecer? Mas eu já estou quase desistindo porque vocês não cumprem isso. Outro texto também perigoso é aquele do esforça-te. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse. Sabe o que é esse contexto? Para fazer ídolos de madeira e de cerâmica, esculpidos com as próprias mãos. A gente usa isso tantas vezes, né? Vamos juntar a galera aí, vamos embora aí. O texto bíblico para a gente é: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Se você olhar o contexto, Deus está dizendo assim, pois é, vocês dizem um para o outro, esforça-te, mas para fazer ídolos. O coração de vocês está longe de mim. Ou seja, é uma fase certa, mas dita num contexto totalmente impróprio, e que é perigoso você simplesmente usar e dizer, o lema do nosso congresso é, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça. Por isso é sempre bom você dar uma consultadinha antes de escolher o lema do seu congresso, do seu passeio, da sua atividade, do seu ministério. Porque às vezes é perigoso. Se você ler, por exemplo, Salmo 137:9, Salmo 137:9 termina dizendo assim, até pode ser o lema do nosso ministério infantil, que fala assim, bem-aventurado, felizes aqueles que derem com a cabeça dos seus filhos nas pedras. Está na Bíblia. Mas é um texto que precisa ser entendido no seu contexto. Ninguém está mandando dar com criança nas pedras, não, gente. O salmista está angustiado, porque os ninivitas eram tão violentos, que o sentimento dele, do salmista, era, Senhor, vem em vingança em nosso favor, e abençoa aqueles que, lá nos ninivitas, derem com os filhos deles nas pedras, porque o que eles fizeram conosco foi muito ruim, foi péssimo. Os ninivitas eram famosos por fazerem em suas cidades de Nínive esculturas com esqueletos humanos, de tão tétricos que eles eram. É por isso que Jonas teve tanta resistência de ir a Nínive pregar o Evangelho. E o salmista concordaria com Jonas, é isso mesmo, Jonas, não vai não, porque eles não merecem perdão, eles não merecem arrependimento, eles têm que morrer, e se possível, que alguém pegue as crianças e mata-as nas pedras. Eu estou chamando a sua atenção para o fato de que uma profecia precisa ser entendida no seu contexto, e não aplicada diretamente, porque tem muita profetada sendo dita, e tem muita gente que gosta de profecia para declarar bênção, vitória, prosperidade, mas a gente precisa muito mais dos ensinos de vida, de transformação, de conduta, de mansidão. E é justamente isso que Mateus está dizendo. A profecia que mais cabe em Jesus aqui é a profecia de alguém que foi usado por Deus, Ciro, talvez ele nem soubesse. Ciro, um rei estrangeiro, foi usado por Deus para trazer liberdade e alívio ao povo de Deus. E como é que Ciro é descrito? Como alguém que, entrando pelo terreno inimigo, tem o Espírito de Deus para estabelecer justiça, não quebra a cana, não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Ciro foi descrito desta forma. E o que Mateus fala assim? Tanto quanto Ciro, Jesus agora é este. Esta profecia que valeu para Ciro,
cumpre-se plena e perfeitamente na pessoa de Jesus, porque Ele é aquele que, pelo Espírito de Deus, está entre nós para anunciar justiça aos gentios. Ele não entra em discussão, por isso Ele se retirou. Ele não se dá ao embate, porque Ele é de paz, Ele é manso, e Ele sabe o tempo de agir. E enquanto Ele vai andando, Ele não esmaga a cana que já está quebrada. O povo já está sofrido, o povo já está machucado, o povo já está caído pelo chão, e agora vem a religião e pisa em cima, esmaga. Não, Jesus pega a cana quebrada e recoloca no lugar. Você sabe que a cana, se ela nasce de novo, se você simplesmente colocar ela ali, o caulezinho no chão de novo, ela nasce, ela brota. De onde está quebrado pode nascer novas raízes. Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos dá uma nova chance. E Ele não apaga o pavio que fumega, ou seja, aquela lamparina alimentada com combustível de azeite, o azeite já está quase acabando, aquela coisa que não sabe se acende ou se apaga, Ele mantém acesa. Ele não sopra para dar fim ao que ainda tem esperança. Ele mantém aceso até que, está o versículo aqui, até que triunfe a justiça. Jesus, o seu ministério, Ele age de tal maneira que a glória de Deus se manifeste por completo. Leve o tempo que precisar. Esse texto de Mateus nos mostra claramente a compaixão de Jesus em relação aos mais fracos, aos desprovidos, aos esquecidos. E ele usa a profecia de Ciro para mostrar que Jesus veio cumprir plena e perfeitamente a sua missão e a forma como Ele age. Muitas vezes em silêncio, sempre com ternura e todas as vezes terminando em sucesso, porque a justiça triunfará. E é por isso que termina dizendo: os gentios terão esperança em seu nome, porque no final triunfa a justiça de Deus. O conceito de justiça, talvez na sua versão, pode estar ainda antiga, a versão revista corrigida mais antiga tinha a palavra juízo. Ele trará juízo aos gentios. Mas olha como a tradução é importante, porque o conceito não é de juízo, é de justiça. Porque quando você fala em juízo, o que lhe vem à mente logo? Condenação. Mas para o grego, o conceito de justiça, e a palavra que melhor apropriada seria a justiça, como substantivo original, a ideia é que a justiça para o grego é aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, aquilo que compete a Deus, aquilo que compete ao homem. De alguma forma, o conceito de justiça e que Jesus veio anunciar é o jeito de Deus agir, mas também a nossa forma de nos comportar. A justiça de Deus se revela plenamente quando o nosso proceder se transforma. E este triunfo da justiça é quando finalmente a graça de Deus nos molda, nos transforma e nos identifica com Jesus. O triunfo da justiça é o mesmo triunfo da graça, que nos muda de dentro para fora e que nos faz discípulos de Jesus, nova criatura. E no final ele vai terminar com a profecia de Isaías, referente ao rei Ciro, dizendo: e os gentios porão ou terão esperança no seu nome. Jesus é tão grande e tão poderoso que basta o seu nome para que tudo mude. Ele está conosco hoje pelo seu nome. Nós hoje somos o corpo de Cristo. Eu tenho refletido nos últimos tempos de que ser corpo de Cristo é muito mais de que nos encararmos como membros uns dos outros. Ser corpo de Cristo é olhar para fora, porque é você entender que lá fora as pessoas verão Cristo por meio de nós. Então aquela geração seguia a Jesus porque o via corporalmente. Jesus ia para a direita, eles iam para a direita. Jesus subiu um monte, eles subiam um monte. Jesus parava para descansar, eles também paravam em volta da casa para descansar. Onde Jesus estava, as pessoas eram atraídas por Ele. Jesus não está mais conosco corporalmente. Hoje habita em nós o seu Espírito. De que forma então esta geração verá Jesus corporalmente? Qual é o corpo de Cristo?
somos nós. Nós somos o Cristo visível para esta geração. Portanto, nós precisamos assumir o compromisso e a missão. A nossa obrigação é tornar Cristo visível, a esperança para todos os povos, por meio do nosso jeito de viver. Somos nós que mostramos Cristo corporalmente presente nesta geração. É o seu nome que nos transforma, é o seu nome que nos cura, é o seu nome que traz paz. Basta o nome de Jesus, porque é o nome dele que nos tem transformado. E se nos tem transformado, nos tem feito seu corpo. E se somos seu corpo, nós o tornamos visível nesta geração. Leve esperança. É o compromisso deste ano para a Igreja de Cristo, para todos os povos, começando em volta de nós. O conceito de nações aqui, que para muitos foi traduzido como gentios, vai além dos limites fronteiriços. Nós temos aprendido, em geral, que falar em nação é o povo que se reúne num território dividido por fronteira, com um governo estabelecido e de uma língua só. Em geral, esta é a definição que temos de nação. Só que o mundo em que vivemos ampliou, alterou essa definição. A palavra grega que foi traduzida por gentios ou nações é a palavra etnias. E hoje o conceito de etnias vai muito além de limites fronteiriços. E a gente pode até dizer de uma forma ampla, geral e restrita: onde houver gente, leve esperança. Porque hoje, sírios estão morando na Alemanha, libaneses estão morando em São Paulo, hindus moram em Nova York, japoneses moram no noroeste extremo dos Estados Unidos, chineses estão habitando o mundo, brasileiros estão em todo lugar. O conceito de nações hoje está profundamente híbrido. E hoje o conceito de povos não alcançados não se limita mais a uma fronteira, a um governo, ou sequer a uma língua. Chegou o tempo em que todas as nações, em todos os lugares, porque são todas as gentes, precisam ter esperança naquele que é manso, mas naquele que é triunfante, Jesus. Ele é paz, Ele é doce, Ele é cura, mas Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é vencedor. O seu nome traz esperança, Jesus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com este cântico que diz isso: o nome de Jesus é poderoso. Basta o seu nome, basta o seu nome em nós para nos transformar em seu corpo e o tornarmos visível nesta geração. Precisamos levar essa esperança para que todos saibam quem é Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais
temos esperança. Mas é este nome que devemos levar e tornar conhecido, ensinado, proclamado, para que as nações, toda a gente saiba que a esperança só em Jesus, pois é uma esperança que transcende a nossa vida e nos leva para a vida eterna no céu. Pai querido, obrigado porque o exemplo de Jesus nos move à essência do Evangelho, de paz, de mansidão, mas também de poder e coragem para sofrer o que for preciso sofrer, para triunfar, porque o teu nome triunfará no final. Amém. Tem triunfado até aqui e não deixará de triunfar até a última hora. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, pelo teu tempo. Obrigado pela tua compaixão e obrigado pela oportunidade que temos de levar a esperança a esta geração. Que por meio de nós renasça a esperança, que por meio de nós se estabeleça a paz, que por meio de nós triunfe a justiça, pela graça de Deus em nosso coração. No nome sobre todo nome, nome precioso, nome bendito, nome de Jesus é que nós oramos. Que a graça de Jesus, o Senhor da esperança, que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, reunidos aqui onde estamos ou espalhados por onde quer que formos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, querido. Um bom restante de domingo e até a noite, se Deus assim nos permitir, juntos louvando ao Senhor.